Olá, pessoal do oitavo ano. Espero que estejam todos bem, se cuidando. Aqui quem fala é a professora Natália e hoje nós daremos continuidade ao capítulo de fenômenos causados pelos movimentos da Lua. Na semana passada, nós vimos quais eram, os movimentos da Lua. Nós falamos também do calendário lunar, ok? E nessa semana, nós vamos falar das marés e dos eclipses, ok? Então, ao longo do dia, nós podemos perceber que há uma variação da faixa de areia visível. Ó. Aí na foto, nós temos a foto da mesma praia no mesmo dia, porém em horários diferentes. E a gente vê que na primeira foto tem grande parte da areia está à mostra, né? Quer dizer que a maré está baixa. Já na segunda foto, a água já está quase chegando lá no paredão, né? Quer dizer que a maré está alta, certo? Então, nós temos sempre dois pontos. Um ponto de maré máxima, né? Que é a maré alta, quando a água atinge o nível mais alto, e o ponto de maré baixa, né? Que é quando a água atinge uma altitude mínima, certo? Agora, se nós estamos falando da Lua, né, dos fenômenos causados pelo movimento da Lua, qual é a relação da Lua com as marés? Então, a Lua, ela exerce uma gravidade sobre o planeta Terra. Porém, essa gravidade não é muito sentida pela Terra, né, pelos continentes, porque a Lua tem uma massa bem menor do que a Terra, certo? Então, a gravidade dela, a força gravitacional que ela exerce sobre a Terra é bem baixa, ok? O Sol, ele também tem a sua força gravitacional em relação à Terra, né? A força gravitacional da Lua, ela é muito mais percebida nas marés, nos oceanos, certo? E a força gravitacional do Sol, ele também exerce uma pequena influência sobre os oceanos. Porém, como ele está muito distante, né? A força gravitacional da Lua sobre a maré é muito mais importante, ok? Então, já vimos aí que temos maré alta e maré baixa, certo? Vamos falar agora da maré alta. Existem dois tipos de maré alta: a maré viva e a maré morta. Vamos falar primeiro da maré viva. Ela acontece quando a Lua e o Sol estão alinhados, tá? Estão aqui na mesma linha, ok? Quando que a Lua e o Sol estão alinhados? Na Lua nova e na Lua cheia. Então, a maré viva, ela ocorre na Lua nova e na Lua cheia, certo? O que é a maré viva? Nesse momento, a Lua está exercendo a força gravitacional sobre as marés e o Sol também está. E essa força gravitacional está na mesma direção. Elas estão aqui, ó, todas na horizontal, certo? Então, graças a essas forças gravitacionais que estão na mesma direção, eles conseguem ter um maior poder de atração sobre o oceano e a maré sobe mais. Então, durante a maré viva, a maré alta chega à sua altitude máxima, ok? Agora, e a maré morta? Quando que ela ocorre? Ocorre quando a Lua não está alinhada com o Sol. Isso ocorre na Lua minguante e na Lua crescente. E o que acontece aí? A direção da força gravitacional está em direções diferentes. Aqui, ó, eu tenho a direção da força gravitacional do Sol, que está perpendicular à força gravitacional exercida pela Lua, certo? Nesse momento, a soma da força gravitacional dos dois, do Sol e da Lua, sobre os oceanos, não é tão grande quanto na maré viva. Então, essa maré não consegue chegar na sua altitude máxima, tá? Então, a maré alta durante a maré morta não chega na sua altitude máxima, ok? Agora vamos então falar sobre os eclipses. Aqui na Terra nós temos dois tipos de eclipse: o eclipse lunar e o eclipse solar.
Vamos falar primeiro do eclipse lunar. Eclipse lunar quer dizer que a lua se esconde, né? Não é que ela se esconda, mas a gente não enxerga ela, ok? Esse fenômeno de eclipse lunar ocorre sempre durante a fase de lua cheia. Nessa fase, a Terra está entre o Sol e a Lua, ok? E o que acontece? A gente está vendo aqui os raios solares, né? Só que a Terra está bloqueando a chegada desses raios solares em direção à Lua, né? Então a Lua, a gente vai ver que tem uma região aqui que ela vai estar na sombra, né? E a outra região aqui, né? A gente chama de penumbra, é como se fosse uma sombra mais fraquinha, ok? Em qualquer ponto aqui desse cone, onde a gente está vendo a sombra da Lua, né? A gente tem um eclipse total. E nesses pontos aqui de penumbra, nós temos o eclipse parcial. No eclipse total, a Lua se esconde completamente. No eclipse parcial, parte da Lua se encontra escondida e parte da Lua se encontra à mostra, ok? Aqui nós temos uma animaçãozinha, né? Mostrando aí o eclipse lunar, certo? Que a Lua fica aí na sombra da Terra e por isso uma pessoa que esteja aqui na Terra não consegue ver, né, a luz do Sol sendo refletida pela Lua. No eclipse solar, é o Sol que se esconde, né? O se esconde está aqui entre aspas, porque na verdade ele não se esconde, mas nós não conseguimos vê-lo aqui da Terra. Por quê? Porque a Lua está entre o Sol e a Terra e ela faz sombra. Desse ponto onde está ocorrendo a sombra, né? A gente tem um eclipse total. E aqui nos pontos de penumbra nós temos o eclipse parcial, ok? O fenômeno do eclipse solar sempre acontece durante a lua nova. O que é a lua nova? A face que está voltada para o planeta Terra, né? É a parte que não está iluminada. O outro lado dela é que está iluminado, ok? Então a lua ela bloqueia a chegada dos raios solares na Terra, fazendo uma sombra, né? E por isso a gente não consegue, desse ponto aqui, a gente não consegue enxergar o Sol. A gente tem um eclipse total do Sol, ok? Aqui nós temos uma animação, né? Mostrando, ó, a sombra da Lua quando ela se encontra entre o Sol e o planeta Terra, ok? Tanto eclipse lunar quanto eclipse solar, eles ocorrem 2 vezes por ano. Aqui nós temos uma outra animação, tá? Nessa animação, nós estamos vendo também esse pontinho preto, né? Que é a sombra da Lua, e estamos vendo a região de penumbra, né? Onde está passando o pontinho preto, quer dizer que nós temos o eclipse total. Por esses pontos, o habitante do planeta Terra que estiver localizado nesses pontos onde a Lua está exercendo uma sombra total, não consegue ver o Sol durante o eclipse. Então, nós vimos que durante a Lua nova ocorre o eclipse solar e durante a Lua cheia ocorre o eclipse lunar. Se nós temos Lua cheia e Lua nova todos os meses, por que nós não temos eclipse todos os meses? Isso a gente pode explicar por essa figura aí, ó. A gente pode perceber que o plano em que a Lua orbita, ele é inclinado em relação à órbita da Terra, certo? Então, nem todos os meses o Sol, a Terra e a Lua estarão perfeitamente alinhados. Nessa figura aqui, a gente pode ver, ó, o eclipse lunar durante a lua cheia, que a lua está na sombra da Terra, né? O eclipse solar durante a lua nova, com a lua fazendo a sombra na Terra. Aqui nós podemos ver que o Sol, a lua nova e a Terra estão alinhados, e o Sol, a Terra e a lua cheia também estão alinhados, certo? Nessas duas figuras aqui, a gente vê que eles não estão alinhados, ó. Em nenhum momento a sombra da Lua chega na Terra, e em nenhum momento a sombra da Terra
cobre a Lua, né? Nem nessa figura, nem nessa figura, ok? Então, nós não temos o eclipse nesse mês. Aqui, novamente, nós podemos enxergar o alinhamento do Sol, da Lua e da Terra, a sombra da Lua na Terra, fazendo eclipse solar, a sombra da Terra na Lua, fazendo eclipse lunar, ok? Então, por causa da inclinação da órbita da Lua ao redor da Terra em relação à órbita da Terra em relação ao Sol, nós não temos eclipse todos os meses, certo? Então, por hoje é só. Continuem se cuidando e até o próximo vídeo.